Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Anhangá. Bem, Anhangá, com Ang significando alma e Anhá, correr, significaria, seu nome então, uma alma que corre, é uma figura presente na cosmovisão de diversos povos originários do Brasil e literatura indianista, mais precisamente ao folclore amazônico. Seu nome pode ser traduzido como alma errante dos mortos, sombra, espírito, ou, como fala o caboclo, visagem, que é o mesmo espectro, fantasma, assombração. Nos mitos brasileiros, o Anhangá era um espírito poderoso que protegia as matas, os rios e os animais selvagens. Ele era o protetor da caça nas florestas, protegia os animais contra os caçadores, sobretudo as fêmeas com filhotes. Quando a caça conseguia fugir, os índios diziam que Anhangá as havia protegido e ajudado a escapar. Um sinal de sua chegada é um assobio seguido do desaparecimento da presa bem diante dos olhos do caçador. Diz a lenda que o Anhangá punia caçadores que maltratavam os animais e a floresta. Os invasores podiam levar pauladas invisíveis, chifradas e coices, ou cair no encanto de ilusões mágicas, perdendo-se na mata ou coisa pior. Para apaziguar Anhangá, os caçadores oferecem aguardente ou fumo de rolo a ele, pedindo sua proteção. Meu compadre, me dê uma boa caça que lhe presenteio com um pouco de tabaco. Se a pessoa é atendida, deve cortar uma vara, rachar sua ponta e introduzir o tabaco, mortalha para cigarros e fósforo. Feito isto, espeta a vara nos lugares onde a caça foi abatida, dizendo: compadre, aí está o tabaco prometido. Queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeira da própria floresta afastavam o Anhangá. Mas, no entanto, isto só funciona se o caçador se comportar direito. Quando tem contato com algum humano, Anhangá traz para quem o viu a desgraça e os lugares frequentados por ele são ditos mal assombrados. Segundo alguns mitos, o Anhangá assumia a forma de um veado branco e enorme, com olhos vermelhos como fogo, uma cruz na testa entre os olhos. Ao que parece, os catequistas também deram um toque piedoso na sua figura. A gente já vai falar sobre a visão do cristianismo quando chegou nas terras brasileiras mais adiante aqui no vídeo. Mas continuando com a descrição, o Anhangá era o veado branco, com os olhos vermelhos como fogo, com chifres pontudos, mas também poderia se apresentar como um tatu, um homem, um boi, um pirarucu, uma galinha do mato, um morcego, um macaco ou até mesmo um rato. Por ser um metamorfo, o Anhangá não tem uma aparência fixa. As únicas características comuns em todas as formas são sua pele extremamente pálida e olhos vermelhos, cor de fogo. Quando na forma humana surge com cabelos brancos e pode carregar um cajado. Apesar de sua bela aparência, não é muito aconselhável tentar avistar o Anhangá, pois diz-se que a simples visão deste servo fantasma é o bastante para deixar uma pessoa louca. E se alguém ainda assim pretende caçá-lo, é melhor esquecer. O Anhangá é uma criatura tão segura de si que, ao invés de fugir do cano de uma espingarda, ele põe-se a mastigá-lo tranquilamente como se fosse cana-de-açúcar. Anhangá é consorte de Tissê e é irmão de Xandoé. Anhangá é um deus do submundo e, portanto, é aquele que rege sobre os mortos. Muitas vezes ele é considerado a personificação do próprio mal e é o único a rivalizar poder com Tupã.
Ele é conhecido por castigar pessoas más, principalmente aquelas que infringem crimes em relação à natureza. Sua aparição é sinal de mau agouro. O Anhangá utiliza diversas formas de punição para os caçadores que conquistam sua ira. Algumas punições utilizadas por ele são golpes invisíveis, ilusões mágicas capazes de fazer com que o caçador se perca na mata, ou pior. Ele é capaz de desviar projéteis de caçadores e, caso decida, redirecioná-los para um ente querido. Normalmente, ele utiliza este método em caso de caça a fêmeas grávidas. Segundo relatos, se alguém fizer pouco caso de Anhangá, apanha na hora, sem saber de quem, como se fosse atacado por alguém armado com um pedaço de pau. O caçador desprevenido que aproximar-se de Anhangá em forma de veado e tentar abatê-lo, terá uma surpresa desagradável, pois expelindo névoa pelos olhos, o Anhangá atacará o caçador com uma fúria incontrolável. O Deus com chifres brasileiro mostra a fusão da dualidade expressa na relação entre caça e caçador, que perde seu caráter dicotômico à medida que a experiência da caça traz dois resultados. Quando bem preparado, o homem vitorioso traz a sua presa e se alimenta dela, ingerindo a força da vida presente no animal e perpetuando sua própria existência. Quando o homem é mal preparado, ele se torna a própria caça e acaba sendo morto e devorado, seja por animais ou pela terra, e servindo a força da vida, perpetuando a existência de outros seres vivos. Não há como prever os resultados do confronto entre o homem e o animal, apenas o resultado final, onde um deles encontra a morte e o outro pode continuar a viver, e aqui é que se define quem foi caçado de fato. A vida depende da morte e se alimenta da vida, e para que a existência da vida na natureza seja perpetuada, é preciso que parte desta mesma natureza perca uma parte de si, para a mesma servir a vida. O Deus de chifres surge então como a força mediadora que garante o equilíbrio da natureza, por vezes favorecendo os homens, por outras favorecendo os animais. Este Deus acaba garantindo o equilíbrio, para que o equilíbrio venha a acontecer e que ambos os lados possam servir um ao outro, unificando em si homem e animal, vida e morte, como produtos de uma força maior, que se move em si mesma, a própria dança espiral do êxtase. Estar em harmonia com o Anhangá é também honrar a terra e a mãe, cujo corpo ele guarda e defende. Uma lenda conta que o índio insistiu em perseguir uma veada, mesmo vendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, Anhangá, com seus olhos vermelhos e ar majestoso, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animal. Não satisfeito com tanta crueldade, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o veadinho gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a veada aflita correu na direção da árvore. O índio, então, com sua arma preparada, disparou uma flechada no bichinho. Todo alegre aproximou-se do animal caído e, para sua surpresa, viu a sua própria mãe caída no lugar do grande cervo. Aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande veado branco e saiu correndo pela floresta. Em outra lenda, Mara e Tainara eram as duas filhas mais velhas de um velhíssimo senhor indígena remanescente da linhagem dos Tupinambás. Piatã criara suas filhas com mãos de ferro, ou como elas costumavam dizer, com pés firmes feito pedra. A família era grande, mas as duas filhas mais velhas permaneceram no lar cuidando do pai viúvo, da casa grande e da fazenda cercada de bichos e de mata selvagem. Mara era 2 anos mais velha e costumava ter o temperamento mais arredio e até mesmo rude, sendo conhecida como vara de aço por ser muito magra, alta e ríspida. Já Tainara era uma estrela,
muito meiga e carinhosa, sempre pronta para ajudar e sempre disposta a escutar os problemas de quem quer que fosse. Por isso costumavam chamá-la de Luz. Um outro membro da família dessa família, que estava esquecido propositalmente até o momento nessa história, era o cachorro Jaboatão, um cão preto magricela, de semblante muito tristonho e sempre morto de fome. Jaboatão era o companheiro inseparável de Piatã Pé de Pedra e ficava sempre enroscado nos calcanhares do velho, e nunca latia para não incomodar, mas estava sempre lá com seus tristes olhos atentos. Era tradição que em todo o mês de novembro a família se reunisse na casa de Piatã para comemorar o aniversário do patriarca, e neste ano seria o 99º aniversário dele. Os parentes estavam a caminho das terras do pai quando receberam mensagens de Mara informando aos prantos que Piatã estava de cama, já fraco e sem grandes esperanças de recuperação. Jaboatão, o cachorro, dormia tranquilamente ao lado da cama há 2 dias e não saía para comer ou beber água. No 20º dia de novembro, os filhos de Piatã chegaram com seus próprios filhos, esposas, maridos, mas não para comemorar. Desta vez, foram se despedir de Piatã, após sua linda vida longa e corajosa. O costume de seu povo dizia que uma grande fogueira deveria ser criada no meio de um vasto terreno. Isto faria com que os maus espíritos se afastassem com medo do fogo e atraía os bons espíritos para que eles pudessem guiar a alma recém-desencarnada ao próximo nível da vida. Então, uma grande fogueira foi criada e as cinzas de Piatã foram colocadas em um belíssimo vaso de jacarandá ao lado das chamas e deram início então aos cânticos e aos rituais de viagem do espírito, com todos os descendentes reunidos ao redor do fogo, dizendo suas palavras de adeus. O cachorro Jaboatão estava estranhamente inquieto, passeava em velocidade de trote ao redor da grande fogueira e parava vez ou outra para lamber o vaso onde se encontrava o pó do que restara de seu velho dono. Uma discussão começou entre Mara e Tainara sobre o que deveriam fazer com as cinzas. A filha mais velha queria jogá-las no fogo para que fossem purificadas com as chamas e se fosse então facilitada a entrada de seu pai no pós-vida. Já Tainara desejava guardar a última lembrança do que tinha do seu querido pai, mas nem o barulho da madeira em chamas e nem as vozes altas das moças puderam distrair o restante dos participantes de um som muito mais baixo, mas mesmo assim mais chamativo. Era o bater de palmas de alguma criatura no meio das árvores. De longe, no meio da mata, podia-se ver olhos alaranjados tremeluzindo e uma aura branca de passos lentos, e acima dos olhos flamejantes notava-se o brilho de grandes chifres dourados do Anhangá. Piatã creu a vida toda que o espírito do Anhangá era o último mensageiro de qualquer pessoa encantada, termo que passou a designar os 9 povos possuidores de magia como comunidades originárias que existiam antes no Brasil. O último guia de uma vida de viagens. A família de Piatã observou estarrecida a chegada daquele grande veado branco com olhos em chamas e chifres dourados, com as patas manchadas de argila vermelha e o focinho brilhando com a poeira das caiporas que viviam naquela floresta. Todos os sons ao redor cessaram, e era possível apenas escutar o barulho do carvão estalando em chamas e o caminhar suave do Anhangá em direção ao vaso de jacarandá. O grande veado entrou nas chamas e, pela primeira vez em vários dias, Jaboatão latiu, alto e grave como quem dá uma ordem, e em seguida entrou no fogo atrás do grande veado branco. Mas não demoraram muito para sair de lá, com a imagem pálida e reluzente de Piatã agarrada aos chifres do Anhangá e o sempre leal Jaboatão do outro lado. O homem olhou cada um de seus descendentes e, sem dizer nada, caminhou ao lado do Anhangá, com o Jaboatão trotando, feliz, em seus calcanhares, até que a escuridão da mata consumisse todo o brilho perolado da presença espiritual.
Quando o barulho do vento voltou a ser ouvido, todos perceberam que jazia no chão um pedaço do chifre aveludado dourado no lugar onde estava o vaso com as cinzas de Piatã. E no caminho até a mata, via-se apenas o rastro das patas de Jaboatão, um cão familiar, cuja lealdade rompia o véu dos mundos. Aquele chifre mais tarde viria a compor uma varinha especial de jacarandá violeta, e ficou que o chifre do Anhangá, quando incorporado a uma varinha, deixa de ser usado apenas por alguém que esteja diretamente ligado com a própria força emocional interna, alguém que não tema a morte ou os mistérios da vida, mas que esteja a descobrir e aprender com o que tem além dela. Conta-se que é possível pedir ajuda ao Anhangá caso seja atacado por um animal selvagem, gritando: "Valha-me, Anhangá!" Assim como é possível fazer um pacto com ele, oferecendo-lhe tabaco ou aguardente em troca de uma caça bem-sucedida, ou em troca de proteção. O Anhangá é um grande ilusionista, capaz de criar os mais diversos tipos de ilusões para enganar suas vítimas. Além de metamorfo, ele é capaz de se transformar em qualquer criatura ou pessoa existente, de acordo com sua vontade. Aqueles que olham nos olhos de Anhangá são acometidos por uma forte loucura que muitas vezes pode inclusive levar à morte. Anhangá possui também outras habilidades relacionadas ao submundo. O povo tupi chamava de Anhangá todos os espíritos desencarnados que ainda estavam presos no plano material, a maioria atormentando os vivos, pregando peças e assustando-os. O Anhangá é associado a um dos animais míticos dos indígenas, chamado Suassatinga ou Suassutinga. Os outros são Guaraxaim, Ibioia e a Yauara. Os tupinambás acreditavam que o Anhangá poderia assumir muitas formas diferentes. Apesar de ter considerado maior ameaça para os mortos, seria visto com frequência e mesmo os vivos podiam ter corpo e alma punidos. A mera lembrança dos sofrimentos impostos por Anhangá bastava para atormentá-los. Os tupinambá afirmavam temê-lo mais do que qualquer outra coisa. Anhangá era uma das maiores preocupações ao preparar os mortos para a viagem a Guajupiá. Ofereciam-se oferendas de comida e mantinham uma fogueira para aquecer o corpo. Comida era oferecida tanto para sustentar os mortos, quanto para que o Anhangá consumisse a comida ao invés do morto. O fogo tinha como objetivo fornecer calor e proteção aos mortos, mantendo o Anhangá afastado. Os vivos também encorajavam os mortos, incentivando seus falecidos pais e avós, já em Guajupiá, a não deixarem seus fogos se apagarem. Para os mauês, Anhangá é retratado como um dos vários demônios seguidores de Yurupari ou Jurupari. Estas criaturas são conhecidas e temidas por se transformarem em diversas formas para enganar as pessoas, amaldiçoá-las, possuí-las, sequestrá-las, matá-las e comê-las. Anhangá não sabe nadar ou tem medo de entrar na água por medo de Sukuyuera, o espírito protetor das águas, seu inimigo. O missionário José de Anchieta, no seu Alto Tupi medieval, dá o nome Anhangupiara, palavra criada a partir da aglutinação dos substantivos Anhangá e Jupiara, a um anjo, cujo significado na tradição latinizante do tupi anchietano seria inimigo dos Anhangás. Outro jesuíta, Antônio Vieira, descreveu Anhangá no Sermão das Incontinências como uma entidade dúplice cultuada pelos indígenas. Os catequistas jesuítas dos índios usavam a palavra Anhangá para se referir ao demônio cristão. Isto por conta de Anhangá, que significa alma velha, ser semelhante ao termo Anhanguera, que significa demônio velho. Enquanto isto, na mitologia indígena, quem mais se assemelha ao demônio cristão é Jurupari, o espírito maligno. Segundo os melhores estudiosos, o Anhangá servo
considerado um nume protetor da floresta, foi confundido com outro ser do mesmo nome, associado às assombrações e aos malefícios. Repetiu-se deste modo, nas Américas, uma mesma metamorfose ocorrida nas florestas da velha Europa pagã, quando Quernunos e outras divindades pré-cristãs, também dotadas de chifres, passaram a encarnar no imaginário cristão, o diabo. Aqui não foi diferente. E os indígenas, fascinados mais pelo medo do que pela beleza, passaram a privilegiar a história que aponta Anhangá como uma versão cabocla de Satanás, relegando o servo branco a um segundo e indigno plano. Mas o legítimo Anhangá continuará a ser sempre o servo guardião das florestas. Ele é uma ligação direta do humano e da floresta, e só surge como um ser terrível quando nos esquecemos e desrespeitamos este vínculo. O Vale do Anhangabaú é envolto em mistérios, e em seu subsolo passa o rio Anhangabaú, que em Tupi-Guarani significa mau espírito, ou seja, um rio do mau espírito, ou onde o mau espírito bebe água. Ele nasce no atual bairro do Paraíso, no subsolo de onde fica a Avenida 23 de Maio. Segue pela própria Avenida 23 de Maio até desaguar no rio Tamanduateí, na Avenida do Estado de São Paulo. Na época da colonização de São Paulo, indígenas tinham medo de cruzar o rio e diziam que sofreriam ataques do Anhangá. Na atualidade, o Vale do Anhangabaú abriga em sua volta centenas de prédios altos e alguns centenários. Dentre estes são tidos como mal assombrados o prédio dos Correios, o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli, o Edifício Joelma, o Edifício Andraus e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os 4 últimos são palcos de grandes desgraças, que são os incêndios do Joelma e Andraus, e a morte do garoto que caiu de vários andares no poço do elevador do Edifício Martinelli. E a Câmara dos Vereadores de São Paulo foi por onde ficaram os corpos dos mortos do incêndio do Edifício Joelma. Até o famoso castelinho da Rua Apa não fica tão distante do Vale do Anhangabaú. É a única região urbana do Brasil que concentra tantos casos sobrenaturais em seu entorno. Seria a ação do Anhangá pelos seres humanos terem destruído toda a natureza em volta do rio Anhangabaú? Sensitivos afirmam que o Vale do Anhangabaú emite uma energia muito ruim, o que faria com que seu entorno absorveria parte desta energia. Anhangá, como um deus protetor das terras e das matas, é aquele que concede, ou não, a nossa entrada neste lugar sagrado. Para entrar em contato com ele, você pode ir até um parque, bosque ou área arborizada em sua cidade. Agora, quanto aos deuses relacionados. Deuses com chifre relacionados ao submundo, como Guinapinid, Hades, Quernunos, Veles. Seus símbolos. Bem, sua cor é o branco. Seus animais, principalmente, o animal sagrado principal é o veado, mas também estão associados a ele a galinha do mato, o pirarucu, o boi, o tatu, o morcego, o macaco e o rato. Ainda temos como símbolo o cajado e as florestas. Suas oferendas. Bem, para apaziguar Anhangá, os caçadores oferecem aguardente ou fumo de rolo a ele, pedindo sua proteção. Ele também pode ser ofertado com sementes, frutas, representação de cervos ou chifres de cervo. Lembrando que não caçado, né? Senão você vai arrumar uma encrenca com Anhangá. Cuidado com a natureza, flores brancas, incenso de flores brancas, pata de vaca e cedro. Velas brancas e verdes, mas também lembrando que, como a gente está falando é muito importante frisar aqui o cuidado com a natureza. Então, se você ofertar na natureza, não vai deixar a vela queimando lá. Você pode arrumar um incêndio e também não vai deixar cera no lugar, né? Então, se você não puder ficar, você recolhe a vela e acende no seu altar.
enfim, você não quer confusão com Anhangá, né? Outra coisa que você pode ofertar para eles são toques de tambor e ou chocalho. Agora, quanto aos epítetos, conforme a forma que ele toma, ele recebe um nome específico. Alguns desses nomes são Mira Anhangá, que é em forma humana, Suaçu Anhangá, forma de veado, Tatu Anhangá, na forma de tatu, Tapira Anhangá, na forma de boi, e Pirarucu Anhangá, na forma do peixe pirarucu. Para finalizar, né, a gente tem aqui a oração. Essa oração foi retirada do livro Práticas de Wicca Brasil, Saberes da Terra Brasilis, que é de autoria coletiva da tradição diânica do Brasil, e você encontra esse livro facilmente na internet. Todas as fontes, inclusive esse livro, né, estão citadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser buscar mais sobre Anhangá, quiser olhar as fontes que eu pesquisei, você só dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Eu saúdo Anhangá, consorte amado e guardião do corpo de si, alma viva da floresta, senhor do equilíbrio e da proteção, espírito indômito das matas, chama de fogo ardente e vibrante, Deus cujo corpo é feito de todos os animais que foram, são e será. O verde da floresta é seu olhar vigilante que espreita nas sombras. O farfalhar do vento nas folhas é o anúncio de sua presença. Soberano da terra, as rochas são seus olhos acolhidos no abraço da mãe. As vidas de todos os filhos da terra são guardadas por você. Ensine-nos sempre sua lição de equilíbrio, para que caminhar no mundo em harmonia e beleza. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, eu quero saber o que você está achando. E também, se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever no canal agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo na próxima semana. Esse mês de outubro de 2021 vai ser todo dedicado a deuses do submundo, em comemoração ao Dia das Bruxas. Então te vejo semana que vem com mais um vídeo da série Deuses e Deusas. Mitaku Ioyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.